E hoje eu queria que nós observássemos com a lente de Lucas como foi a experiência daquela primeira comunidade cristã que se reuniu na cidade de Jerusalém. É interessante que na Jerusalém que rejeitou Jesus, que eles começam a missão. Afinal de contas, as palavras de Jesus fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, Jerusalém é o marco inicial da igreja. E como já conversamos, é uma comunidade de galileus, é uma comunidade de gente que não é dali. Vamos usar uma metáfora nossa aqui, ok? Para que a gente se entenda. É como se Jesus dissesse: fiquem em Brasília até serem revestidos de poder. Mas o pessoal que estava aqui em Brasília foi um pessoal que veio lá de Corrente, no Piauí, para uma festa que tinha aqui. O pessoal veio lá do Maranhão e do Piauí para uma festa que tinha aqui. E ficaram por aqui. Então era gente de fora. Eram galileus que estavam em Jerusalém. E essa comunidade de judeus da Galileia vai causar um impacto na comunidade, na população que habita Jerusalém. E não só Jerusalém, mas a Judéia e as cercanias. Há três rápidos lampejos, digamos assim, de Lucas, explicando como vivia esse grupo de cristãos. Então, primeiramente em Atos, no capítulo 2, a parte mais conhecida é essa aqui, essa narrativa que está nos versos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Essa é a primeira narrativa lucana, descrevendo a comunidade dos discípulos de Jesus em Jerusalém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Bonito, não é? Simples, sintético e objetivo. Perseveravam. Eles decidiram permanecer juntos. Foi uma escolha. Foi uma opção de vida. Eles ficaram em Jerusalém, receberam o poder, começaram a evangelizar, mas eles decidiram permanecer. Perseveravam no ensino dos apóstolos. Doutrina é ensino. Na comunhão, na koinonia, que se expressa como? No partir do pão e nas orações. Decidiram permanecer juntos. Em cada alma, ou seja, em cada pessoa, havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. A liderança apostólica seguiu mais ou menos a mesma lógica que já vinha acontecendo. No ministério de Jesus, Jesus já os havia enviado, precedendo-o nas vilas e aldeias, em que eles oravam pelos enfermos, e esses eram curados, eles expulsavam demônios, as pessoas eram libertas. Portanto, os sinais que haviam acontecido em nome de Jesus, ainda no ministério de Jesus, continuaram a acontecer agora, depois da ascensão de Jesus, mas a descida do Espírito Santo. Eram os mesmos apóstolos. Aquele grupo que antes, de 2 em 2, tinha feito coisas em nome de Jesus, continuou a fazer. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Observem que eles não deixaram de frequentar o templo. Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia
os que iam sendo salvos. Eles eram judeus, continuavam indo ao templo, apesar das autoridades do templo terem condenado Jesus, eles sabiam separar o templo, que para eles era a casa de Deus, daquelas pessoas que mandavam no templo, que eles sabiam, não estavam exatamente compreendendo a mensagem do Evangelho. Então, era uma comunidade interessante, que vivia uma proximidade, um relacionamento de casa em casa, mas ao mesmo tempo preservavam a sua linha religiosa do culto no templo. Mais ou menos aquilo que a gente vive hoje. Nós não somos tão diferentes. Nós temos um misto, não é, de evangelho lá em casa e evangelho no templo. Uma religião do templo, da reunião geral, mas ao mesmo tempo a reunião caseira. Alguns de nós foram criados no ambiente do culto doméstico, uma prática não muito comum hoje em dia. A vida urbana foi nos roubando esse tipo de coisa. Os filhos que estudavam muito cedo na escola, a gente não tinha coragem de acordar o menino 5 da manhã para fazer oração, cantar hinos, e depois, 6 da manhã, tomar café, se vestir e ir para a escola. A gente foi abandonando a prática do culto doméstico. Talvez por falta de disciplina, talvez, enfim, cada um sabe os seus motivos, não é? Mas alguns de nós tiveram esse tipo de criação. Era o evangelho experimentado em casa, ao redor da mesa, a oração, antes de qualquer refeição, mas ao mesmo tempo, no domingo estamos lá no templo. Assim eram eles. Ora no templo, ora nas casas, uma vida simples. Refeições com alegria e singeleza de coração, sem complexidade, sem muita elaboração, uma coisa que era leve, que era agradável, e por isso eles caíam na simpatia do povo. O Evangelho é para ser leve, gente. O Evangelho é para ser leve. O Evangelho foi criado para ser simples. Todo o aparato que se cria com o passar dos anos, a institucionalização, o clero, as catedrais, essas coisas todas que vão surgindo ao longo dos séculos, não tem necessariamente sua origem no Evangelho. Tem mais a ver com os nossos símbolos de poder. Esses dias estava vendo um documentário sobre a diferença que fez a Catedral de Notre-Dame na França. Essa mesma que pegou fogo há pouco tempo, parcialmente destruída, mas quanto tempo demorou a construção e como ela foi útil para a vida religiosa da França ainda medieval, vamos chamar assim, não é? Mas 100 e tantos anos construindo uma catedral. Tem seu lado bonito, tem seu lado cultural, tem seu valor simbólico, religioso, histórico, mas por outro lado, torna-se um monumento, torna-se uma referência geográfica na cidade, mas não necessariamente uma referência religiosa. Então, assim, tem muita coisa que surgiu com o tempo que tornou a religião cristã pesada. Mas o Evangelho dos primeiros dias era simples. A segunda narrativa de Lucas está um pouco adiante. Podemos ler no capítulo 4, o verso 32. Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Essa expressão é preciosa. Essa aqui é a unidade da igreja. Da multidão, da diversidade, dos muitos que creram, era o coração e a alma. Talvez aí que é aquela experiência, né? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. Primeiro mandamento. Como é que alguém, ou como é que um grupo, uma multidão, consegue ter uma só mente
e coração, ou um só coração e alma, porque eles estão todos atraídos por um elo, há um fator de ligação. Esse fator é Deus, amar a Deus, e particularmente no caso deles, amar a Deus na sua expressão mais humana, amar a Deus por meio de Jesus Cristo. Eles só conseguem ter um coração e alma porque em todos eles habita o Espírito de Cristo. Cristo é a unidade da igreja. Não é algo que eu e você escolhamos, é algo que Deus determinou. Como nós estamos em Cristo individualmente, como Cristo está em nós particularmente, quando nos reunimos, Cristo é a nossa unidade. Em Cristo, por Cristo, para Cristo. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Isso aqui é ousado, não é? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Havia uma mensagem comum. E em todos eles havia abundante graça. Aqui eu confesso que fico pensando, né, o que é em todos eles? Porque fala primeiro da multidão, mas depois fala dos apóstolos que davam testemunho da ressurreição, e em todos eles havia abundante graça. É em todos os apóstolos ou em todos os da multidão? É algo difícil da gente tentar resolver aqui, né? O original não nos facilita a vida. Nós podemos explorar as duas coisas. Havia nos apóstolos abundante graça, aqui é uma ideia de grande graça. Grande graça. Eu diria que havia poder, havia unção nos apóstolos. Se aqui o texto fala dos apóstolos, havia em todos eles graça e poder. E é por isso que por meio deles se faziam sinais, se faziam coisas extraordinárias. É por isso que havia o diferente, porque em todos eles habitava a graça, a unção, o poder de Deus. Mas também aqui o texto pode estar se referindo à multidão, a todos esses que tinham um só coração e alma, e havia uma grande graça entre eles. E aí talvez essa graça não deva ser interpretada como poder, mas deva ser interpretada como essa alegria, como essa, vamos dizer assim, graciosidade, essa generosidade, essa maneira abençoada de viver. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Mais uma vez, esse espírito comunitário muito forte. Por fim, a terceira narrativa, capítulo 5, verso 12. É um pouco mais extensa e quase repetitiva em algumas partes. Capítulo 5, verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Feitos entre o povo. Já não são apenas os cristãos, são as pessoas que estão se aproximando deles para conhecer Jesus. Então, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão, uma área específica do templo. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. Ou seja, eles passaram a ser pessoas admiradas pela população, mas ao mesmo tempo, dá para ser um deles? Não é tão fácil. Semana que vem a gente vai tratar dos aspectos que causaram isso. Aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro,
ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Amém. Os três textos têm muita coisa em comum. Eu diria que o primeiro distintivo a ser destacado é o poder de Deus fluindo e operando. A mensagem do Evangelho, tanto nos dias de Jesus, a mensagem do reino, é chegado o reino de Deus, arrependam-se, sempre foi corroborada pelos sinais. O mesmo aconteceu com a Igreja Apostólica de Jerusalém, o mesmo aconteceu no ministério do apóstolo Paulo. Nós valorizamos muito o ensino paulino, mas havia também no ministério de Paulo entre os gentios sinais. Havia curas, havia coisas extraordinárias que aconteciam. Então a igreja não deve prescindir da manifestação do poder de Deus, porque esse é o diferencial da nossa crença. A nossa religião não é apenas um conjunto de ensinamentos e doutrinas, não é apenas um conjunto de regras morais de comportamento, não é apenas uma cosmovisão que nos dá uma orientação para a vida, mas a nossa crença é: Deus está no meio de nós. Nós estamos envolvidos na missão de Deus, nós estamos envolvidos com o Filho de Deus, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, ou seja, nós não falamos de um Deus a quem não conhecemos, nós não falamos de um ídolo morto, nós não falamos de um conceito filosófico, nós falamos de um Deus pessoal, que criou o mundo, que criou a humanidade, que criou este universo e se relaciona conosco. Nós falamos de um Deus que ama, de um Deus que se aproxima, como ouvimos nesta manhã, de um Deus que se interessa por nós, de um Deus que nos conhece pelo nome, de um Deus que nos orienta sempre que nós nos inclinamos para ouvir a sua voz. A igreja não pode prescindir da presença de Deus, porque esse é o diferencial da nossa fé. Nós servimos o Deus vivo. E essa expressão, o Deus vivo, é exatamente para diferenciar dos ídolos, que não são nada. São construções humanas. Nós, ao contrário, somos construção divina. Nós não fizemos o nosso Deus. Nós somos feitura do nosso Deus para as boas obras. Essa é uma discussão na filosofia, né? Os homens fizeram Deus? Na nossa fé, Deus nos fez. Deus nos criou. Nosso Deus não é um conceito. Nosso Deus é um Deus pessoal, que se revelou de uma maneira apoteótica, instituível, maior, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. É em Jesus Cristo que nós conhecemos o maior e o melhor de Deus. Então, os sinais inerentes à presença de Deus em nós são imprescindíveis, para que a gente possa dizer: há algo de diferente entre nós. Deus está conosco. Temos uma mensagem. O Jesus ressurreto, o Jesus que, por sua santidade, por sua justiça, venceu o pecado e venceu a morte. O Jesus que voltará e é a esperança da nossa vida eterna. Nós temos que ter essa mensagem. Nessa comunidade judaica, eles tinham uma ideia mais terrena desse reino. Eles tinham ainda uma ideia mais histórica, mais temporal. Eles imaginavam um Israel glorioso. Mas hoje nós já temos uma outra percepção, e eles também foram aprendendo com o passar dos anos, não é? Deus foi falando com eles, e Deus também fala com a gente. A gente entende hoje que
a eternidade é a grande esperança da gente. Eles morreram, muitos dos nossos já morreram, e talvez alguns de nós ainda morramos, mas a morte não é o nosso lugar final. Nós haveremos de ser levantados da morte, assim como Jesus Cristo foi. Então, nós temos uma mensagem de esperança. Esses dias eu estava relendo a primeira carta de Pedro, e eu sempre observei o quantas vezes a carta de Pedro fala do sofrimento. Mas eu não tinha atentado para quantas vezes ele também usa a palavra esperança. A gente suporta o sofrimento porque tem esperança. É a esperança inabalável que nós temos em Jesus Cristo, que faz com que a gente lide com a dor de uma maneira superior. A gente enfrenta as lutas, a gente enfrenta a doença, a gente enfrenta até a morte, a gente sofre o luto, mas a gente nunca perde a esperança, porque a nossa esperança está em Cristo. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Então a igreja tem Deus, a igreja tem Jesus, a igreja tem uma mensagem. Mas nós não podemos ignorar que esses textos mostram que a igreja daqueles dias era algo surpreendente para o nosso padrão de vida atual. Nós vivemos uma outra época, muitíssimo diferente. Nós vivemos a chamada sociedade de consumo. Nós não somos uma sociedade de partilha. Nós somos uma sociedade de consumo. Sexta-feira foi a prova. Black Friday. Há pouco tempo atrás, Black Friday nem existia no Brasil. A gente pensava no Natal. Nosso negócio era Natal. Era o presente que a gente ia ganhar no Natal. Mas americano não é fraco. Eles inventaram um negócio para esvaziar o estoque antes, encher o estoque em dezembro e dar mais um giro. Inventaram a Black Fraud. E a gente vai se envolvendo com isso. E em maio tem Dia das Mães, em junho tem Dia dos Namorados, em agosto tem Dia dos Pais. E aí inventaram o Dia do Avô, o Dia da Avó, que por enquanto não me trouxe nenhum benefício. Por enquanto não rolou nada. Aí eles vão criando datas, né? Dia das Crianças. E essas datas do comércio movimentam a economia, e a gente precisa que a economia gire, porque a economia gera emprego, emprego gera renda, renda gera consumo, e consumo gera... Entendeu? É a roda do capitalismo. Então nós vivemos numa sociedade capitalista, uma sociedade de consumo. Eu acho engraçado quando dizem que a China é um país comunista. É muito divertido quando alguém fala que a China é comunista, né? A China é uma ditadura de partido único, que por acaso esse partido se chama comunista, mas a China é um país capitalista. A economia chinesa se já não é a maior, né? Ninguém consegue medir essas coisas exatamente, mas está por aí. Então nós vivemos uma realidade no mundo de cada vez mais consumo, e cada vez mais propriedade. Eu estava ouvindo um documentário esses dias, e um sociólogo disse: há uma grande diferença da América anglo-saxônica da América Latina. E a grande diferença está na distribuição de propriedade. Ele falou, em 1910, na América do Norte, Canadá e Estados Unidos, 85% das pessoas tinham terra. Na América Latina, 1910, 95% das pessoas não tinham terra. A América Latina sempre foi latifúndio. Quando eu fico pensando, aí eu lembrei das capitanias hereditárias, né? O que eram as capitanias hereditárias? O Brasil foi dividido em tirinhas, era só o litoral ainda. Uma família ganhou Pernambuco. Uma família ganhou Pernambuco. E era a época do açúcar. Olha o que era o latifúndio naquela época, né?
Então, o Brasil, a gente conhece um pouco a nossa história brasileira, mas a América Latina, a América Hispânica também não foi diferente. O latifúndio é a regra. Pensa nos escravos que têm a sua liberdade no final do século XIX, mas que não têm nenhuma propriedade, nenhum bem. Eles eram um bem que foi liberto, então os seus proprietários perderam o seu patrimônio, mas eles mesmos não tinham nada além dos seus corpos. Então a desigualdade social é a grande regra da América Latina. Nós nascemos com profunda desigualdade. E estamos até hoje lutando para diminuir a desigualdade social. Quando um pastor sobe no púlpito e fala isso, parece que é um discurso de esquerda e comunista, mas não. Só estou fazendo uma leitura da nossa realidade social e contrapondo a experiência da Igreja de Jerusalém, que não considerava cada um o que tinha, mas entendia que o que tinha era de todos. E como a gente vive num mundo totalmente diferente. Nós somos uma sociedade de consumo, com direito e ênfase na livre iniciativa, defendendo o direito da propriedade e, se possível, a exclusividade da propriedade. Nós temos dificuldade para criar um sistema de carona solidária no Brasil. Porque a gente não costuma dividir, nem a gasolina, né? Nem para rachar a gasolina e ir para o mesmo trabalho, ir para o mesmo lugar, ocupar uma vaga só de estacionamento, ocupar um espaço só nas vias superlotadas. A gente não consegue nem desenvolver um sistema de carona solidária. Nós conseguimos em famílias terem 4 carros e cada um ir trabalhar num horário e nem para a mulher o cara dá carona. Não, vai com seu carro. É a nossa sociedade. Cada um com seu problema, cada um do seu jeito, cada um resolve sua vida. É cada um. O nós foi sepultado pelo eu. A igreja de Jerusalém era diferente, principalmente por causa disso. Por sua capacidade de perceber-se comunidade. E nós estamos vivendo dias de profundo individualismo, profunda separação. E uma sociedade que caminha a passos largos para a indiferença. Nós estamos perdendo a sensibilidade. Nós assistimos tantas tragédias. Vejam agora, vamos falar dos fenômenos recentes. Lá no Rio Grande do Sul, aquelas tragédias, nas cidades alagadas, Santa Catarina, mesma coisa. No Amazonas, a seca dos rios afetando os ribeirinhos. Mas a gente vê essas coisas hoje e isso não nos move. O que de concreto a gente faz em favor destes seres humanos? A gente paga impostos para que o governo faça alguma coisa. Então nós hoje temos uma esperança de que haja um governo que dê assistência aos necessitados. Então a gente paga os nossos impostos e que com esses impostos o governo faça essa questão. Mas alguns de nós, inclusive, já são também contrários a esse tipo de coisa. As políticas de renda causam desconforto em muita gente. Então é difícil, né? É difícil a gente achar equilíbrio entre assistencialismo e assistência, entre essa ideia do o patrimonialismo de alguns, né, e ao mesmo tempo esse paternalismo de outros. A gente fica sempre nessa tensão. Por quê? Porque a gente quer justiça. E esse é o grande desafio. Estabelecer a justiça. A justiça do reino de Deus não é só justiça de quando Jesus voltar
Ele vai ser justo com aqueles que devem ser salvos e vai ser justo com aqueles que devem ser condenados. Às vezes a gente pensa na justiça de Deus apenas como aquele separar de bodes e ovelhas. Vinde a mim, benditos do meu Pai, apartai-vos de mim, malditos. A justiça que se pretende do reino de Deus, nas Escrituras, é também uma justiça para hoje. Assim como a salvação proposta pelo reino de Deus é também uma salvação para hoje. Deus não quer que nós deixemos o nosso irmão passar fome, enquanto nós temos fartura em casa. Nós temos que ter sensibilidade para repartir o muito, o médio e até o pouco, para que não haja necessitados entre nós. Nós temos que aprender a viver com menos, para repartirmos alguma coisa com quem precisa. Volto a dizer, nós não podemos gastar tudo o que ganhamos conosco. Nós não podemos fazer ainda mais dívidas acima daquilo que ganhamos, porque queremos consumir mais do que podemos consumir. Não, nós temos que aprender a viver dentro da nossa realidade e não alheios à realidade que nos cerca. Nós temos que aprender a dividir, porque o dividir é a melhor forma de preservar para o futuro. Eclesiastes, capítulo 8, se me falha a memória, fala: lança teu pão sobre as águas. E quando você colher, reparte com 6, 7, porque você não sabe a dificuldade que haverá no futuro. O que está dito aí? Eu já expliquei algumas vezes esse texto. Lançar o pão sobre as águas é você tem lá, vamos usar a metáfora de lá, cevada ou trigo. Você tem um saco de cevada, um saco de trigo. Você pode secar, peneirar, fazer farinha e comer. E ficar farto. Mas o conselho é: lança teu pão sobre as águas. Então pega esse trigo e semeia. Se você comer esse trigo todo, ano que vem você passa fome. Então separa um pouco do teu pão e lança sobre as águas. Quando chover, você vai lá e semeia. Você multiplicou aquele trigo por muito mais. E aí você colhe. Só que você semeou um saco e colheu 100 sacos. Você não vai dar conta de comer tudo isso. Vai perder. Guarda um saco para semear no próximo ano. Come o que você pode, mas reparte com outras pessoas. Por quê? Pode ser que um ano a tua terra fique estéril. Pode ser que um ano você tenha que dar descanso para a tua terra. Pode ser que um ano não chova na tua lavoura. Mas como você repartiu com outros, haverá quem reparta com você. Então, é a lógica do trabalho, é a lógica da recompensa do trabalho, é a previdência de trabalhar para colher, mas também é a lógica da solidariedade. Entesoura no céu. Porque entesourar no céu é você dar ao pobre. Quem dá ao pobre, a Deus empresta. E Deus deve alguma coisa para alguém? Não. Deus sempre te paga. Então, quando você reparte, Deus haverá de multiplicar a tua colheita. A igreja de Jerusalém é um exemplo de uma sociedade utópica nos nossos dias. É utópica. Eu estou propondo aqui algo, ou falando de algo que eu sei que não dá para fazer hoje. Mas a gente pode minorar essa visão consumista, capitalista voraz, e esse sentimento
de individualidade, de individualismo, de egoísmo que tem marcado a nossa sociedade. A gente pode ficar com um iPhone mais velho. A gente pode ter um carro que não seja aquele carro. A gente pode ter uma casa um pouco menor. Sim, a gente consegue viver sem uma casa com piscina. Mas se você precisar de uma piscina, chame o Adjair, que o Adjair vai lá e faz para você. A gente consegue viver uma família com um carro, com 2 carros. A gente não precisa ter um carro para cada um, a gente não precisa ter mais de um carro para cada pessoa. A gente não precisa ter 50 pares de sapato, a gente não precisa ter um sapatênis para combinar com cada calça, a gente não precisa de 5 óculos diferentes. A gente não precisa de 8 relógios, a gente não precisa de um monte de coisas que a gente compra e não faz sentido. Você precisa se curar dessas doenças chamadas consumismo e indiferença. A gente tem que se cuidar, porque se a gente for seguir propaganda, nós seremos eternamente insatisfeitos. A gente tem que olhar para a Escritura e sermos convidados a uma vida de justiça. A igreja de Jerusalém impressionava as pessoas porque eles cuidavam uns dos outros. Infelizmente, a igreja evangélica hoje está mais atraída pelo coaching. As igrejas dos coaching estão mais cheias. Palestras de coaching estão bombando. Cursos de coaching estão bombando. E qual é o objetivo? Seu desenvolvimento pessoal, você chegar ao seu limite, você transcender o seu limite, você ser o cara, você ser a mulher, você, enfim. Para quê? Para que você quer mais? A vida simples. Talvez seja isso que a gente tenha saudade. As doenças da alma estão aí. E as insatisfações crônicas estão aí. Ler um texto como esse, olhar para uma igreja de galileus, que não consideravam seus nada do que tinham. Durante muito tempo eu tive Bíblias sem nome. Eu não colocava meu nome na Bíblia. E alguns de vocês sabem, de vez em quando eu falei, gostou da minha Bíblia? Tó, pega para você. Até que eu fui na Sociedade Bíblica e vi essa Bíblia aqui, com a letra que eu enxergo bem, capa de couro, cheirosa. Essa aqui é couro mesmo. Essa aqui eu pus meu nome. Essa aqui eu tomei posse. Essa aqui eu gosto. Eu me vendi. Eu cedi à tentação. Sério. Eu cedi à tentação. Eu pus meu nome nessa Bíblia para dizer que essa aqui é minha. Para dizer que com essa aqui eu quero ficar. Por que eu fiz isso? Porque eu sou carnal. Porque eu sou humano. Eu não devia ter feito isso. Porque essa aqui, o dia que eu der, se eu der, parece que eu vou dar com dó. Eu não precisava ter feito isso. Mas eu fiz. Eu estou confessando para vocês que eu tive a minha fraqueza. Então eu sei o que você sente. Eu sei o que você sente. Porque eu também sinto. Eu sei quem é você. Porque eu sei quem sou eu. O que eu estou te falando, eu sei que é difícil. Para todos nós. Inclusive para mim.
Mas o único jeito de nós fazermos diferença no mundo é nós não sermos como o mundo. Não é tatuagem, não é a música, não são os ritmos, não é a culinária, não é a arte que nos torna mundanos. O que nos torna mundanos é viver na mesma lógica do mundo. O que nos torna mundanos é trabalharmos pelas coisas da terra, como se elas fossem o céu, e tratarmos o céu como se ele fosse a terra. A gente precisa virar o jogo. A gente precisa, de fato, de uma conversão contínua, para sermos uma igreja que volte a ter sinais, prodígios, e ensino apostólico, ensino cristão de altíssima qualidade, mas principalmente uma vida comunitária que expresse o amor de Deus. Uma só mente, um só coração. Amém? Vamos orar? Eu queria cantar uma música. Kim, vamos lá, vamos tentar? Vamos orar. Pai Santo, nós temos tanto a aprender com Jesus. Temos tanto a nos curarmos, Senhor, ou sermos curados por Ti. Porque nós, de alguma forma, estamos o tempo todo com os olhos postos em dois lugares. Olhamos para a cruz, onde crucificamos o velho homem, mas ao mesmo tempo, Senhor, às vezes olhamos para trás e queremos voltar ao que já fomos no passado. O Senhor pode nos livrar dessa angústia de sermos divididos, inconstantes, como meninos que não sabem exatamente o que querem. Senhor, ajuda-nos a olharmos para o Evangelho de Jesus Cristo como nosso maior tesouro e a nos lembrarmos que, por sermos habitação do Espírito Santo, nós somos de alguma forma sal da terra, luz do mundo, e que como comunidade nós temos que viver uma expressão genuína deste Evangelho, que é justiça e paz, que é verdade, Senhor, que é amor, que é solidariedade, é a expressão de uma fé que confia, que descansa, que sabe que amanhã não vai faltar, porque fiel é aquele que nos tem sustentado. Crê na providência divina, mas nessa providência que é para mim e é para o meu irmão. Ah, Senhor, quanto nós precisamos nos reconvertermos ao Evangelho simples de Jesus Cristo, nos despirmos, Senhor, dessas nossas amarras, doutrinas de homens, tradições humanas que nos prendem, Senhor, e nos escravizam muitas vezes num Evangelho que não acolhe, não perdoa, não compreende, não aceita. Senhor, que nós nos tornemos discípulos do Cristo humilde, que nos convidou a segui-lo. Aprendam de mim, que sou manso e humilde. E que nós, convertidos a esse Cristo, convertidos a este Senhor, vivamos uma vida mais simples, Senhor, mais despojada, mais generosa, mais genuína, mais cheia de graça. Que haja grande graça entre nós. Que haja muita graça entre nós, Senhor, para acolhermos a todos, com os braços abertos, publicanos, pecadores, fariseus e saduceus, galileus, judeus,
gregos e romanos, assim como Cristo acolheu a todos, que nós também nos tornemos um povo acolhedor. Nele oramos, Senhor.